sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no portal TDW. Hoje a gente vai mergulhar num canto bem perigoso da galáxia, sabe? E com um visual, nossa, pra lá de estiloso. Opa, sempre bom falar de Star Wars por aqui. Pois é, vamos dar uma olhada na primeira edição de Star Wars, Boba Fett preto, branco e vermelho. É da Marvel, saiu agora em 2025. E olha que detalhe legal, a capa marca os 10 anos de Star Wars na Marvel. E vale a pena, assim, situar um pouco essa série preto, branco e vermelho, né? Por favor. É um formato que a Marvel tem usado bastante, sabe? Com outros personagens. Tipo Wolverine, já teve Carnificina, Electra. A proposta é muito visual, é usar só preto, branco e uma cor de destaque, que aqui, óbvio, é o vermelho. Para criar um impacto forte, sabe? Uma coisa meio visceral, deixar a narrativa mais crua. O foco fica todo na ação e na essência do personagem. Funciona quase como um filtro que intensifica tudo, né? Tira as distrações e vai direto ao que interessa. Perfeito, essa é a ideia. E a nossa missão aqui é justamente essa, destrinchar essa primeira edição, entender a história, analisar essa arte que é tão particular e discutir o que ela adiciona ou talvez reforça na imagem do caçador de recompensas mais famoso de Star Wars. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Bora lá. A trama, olha, já começa quente, sem muita cerimônia. É verdade. Boba Fett é contratado para um negócio que a própria HQ chama de o trabalho impossível. A missão, assim, no papel, parece simples. Capturar um cara, um tal de Bantan Jabar. Ele tá sob custódia do Império numa nave, a Externa 4. Mas claro... É Star Wars, né? Nunca é simples. Exato. Sério não. Ele acaba batendo de frente com gente do submundo, sabe? Cada um com seus próprios interesses. É basicamente o Fett contra o mundo tentando sobreviver e, claro, garantir o pagamento. Garantir os créditos. E o ritmo é frenético mesmo, desde o começo. A história já larga a gente no meio da ação, né? O tal do in media res. Isso, lá na Externa 4. A gente já vê o Fett abrindo caminho, derrubando o guarda com aquela eficiência brutal que a gente espera dele. Tem umas cenas ótimas dele usando cabo de aço, bem clássico. É o Fett raiz mesmo, modo caçador implacável. E essa representação é muito importante. A introdução da HQ já dá o tom, né? Diz algo como:
o clone perfeito de um lendário caçador de recompensas, implacável, sem lealdade a ninguém, exceto a si mesmo. Pesado. E a história reforça isso o tempo todo. Ele é totalmente focado no objetivo, a recompensa. Tem uma cena tensa com o oficial imperial, o Fett simplesmente ignora a hierarquia, força a barra para pegar o jabá. Para ele, o império é só mais um obstáculo, sabe? Entendi. Mais uma coisa entre ele e o dinheiro. Exatamente. Essa falta de respeito pela autoridade imperial é bem marcante nele, né? E depois, a trama muda de cenário, vai para o planeta Ergeshui. Lá ele tem que lidar com o líder local, um tal de Hooker. Como é essa interação? Ah, essa parte é interessante. É uma interação puramente transacional, sabe? E cheia de desconfiança dos dois lados. O Hooker é aquele típico chefão do submundo, meio rebelde, meio criminoso, Aham. que acha que pode passar a perna no Fett. A negociação rola numa base improvisada que parece ser dentro de um túnel de lava. Visualmente é muito forte. Uau, túnel de lava. Sim. E o Hooker quer uma parte da recompensa pela informação sobre onde o Jabbar está escondido. Deixa eu adivinhar a resposta do Fett. Foi curta e grossa? Na mosca. Um sonoro e seco não. Sem negociação, sem papo furado. Haha, clássico Fett. Claro. Que isso leva o Hooker a tentar trair ele, né? É quase um clichê nesse submundo. Mas aqui funciona bem para mostrar que o Fett está sempre um passo à frente, geralmente. Mas tem uma coisa como o próprio alvo, Jabbar, antes dessa traição, né? Uma reviravolta meio sinistra. Tem sim, muito boa essa parte. Quando o Fett encontra o Hooker, primeiro ele entrega o Jabbar. E o Hooker, sem pensar duas vezes, joga o cara num poço, com alguma criatura medonha lá dentro. Nossa, Mas o mais chocante, talvez, é a justificativa do Fett. O Hooker pergunta por que ele mesmo não matou o Jabbar antes. Aí o Fett responde algo tipo: a única razão pela qual não o matei é que eu precisava da recompensa para vê-lo morrer. peraí. Uau. Isso é gelado, muito frio. Totalmente. Define o personagem de um jeito muito específico, né? Não tem nada a ver com justiça nem vingança. É sobre cumprir o contrato, até as últimas consequências. Mesmo que isso signifique garantir a morte do alvo depois de receber. É uma frieza que assusta um pouco. É um pragmatismo extremo. Precisamente. Ele não tem uma bússola moral como a gente entende. O código dele é o contrato, a reputação dele e a sobrevivência. Essa frase resume muito bem esse Boba Fett mais clássico, sabe? Antes das mudanças que a gente viu em outras mídias mais recentes. Entendi. E essa mentalidade toda, essa coisa implacável, é capturada de um jeito incrível pelo visual da HQ. É aí que a coisa fica realmente interessante pra mim. Esse esquema preto, branco e vermelho não é só firula, né? Ajuda a contar a história. Ajuda demais. O vermelho é usado de forma muito inteligente. Não tá lá só para ficar bonito. Ele destaca o perigo, a violência. Tipo, os tiros de blaster, o sangue, o visor do capacete dele. Sim, o visor. Fica muito marcado. Exato. Mas também guia o nosso olhar para coisas importantes na cena. Cria uns fundos dramáticos, o espaço com asteroides, ou aquela paisagem meio infernal de Ergeshui. Dá uma intensidade que talvez uma paleta de cores completa acabaria diluindo um pouco. Concordo plenamente. E quem são os artistas por trás disso tudo? Quem fez essa mágica visual acontecer? Olha, a equipe criativa merece muito crédito. Tem o Benjamin Percy no roteiro, que entrega essa trama direta, cheia de ação. Nos desenhos, o Chris Allen, com a arte final dele, do Craig Young. O traço dele é muito dinâmico, sabe? Detalhado na medida certa para esse estilo, com uso ótimo de sombras, de achuras, combina perfeitamente com um tom sombrio. É verdade, tem um peso no traço. E a Rachelle Rosenberg nas cores. Ela faz mágica com essa paleta limitada. Usa o vermelho de um jeito preciso, super impactante, e não pode esquecer do vicis de Okara Magna nas letras, que integra tudo muito bem. É interessante isso que você falou das sombras. O traço do Allen quase dá um ar meio noir para a história, né? Mesmo sendo sci-fi espacial. E a diagramação, os layouts das páginas, como eles ajudam no ritmo. Ajudam muito. Os layouts são bem pensados para guiar a leitura, especialmente nas cenas de ação. A fuga da Esternavi, por exemplo, tem painéis angulados,
sequências rápidas para dar velocidade. Aham. Já na luta corpo a corpo com o Hooker, os quadros ficam mais próximos, focando no impacto, na força. E a perseguição espacial com a Slave Eye. Painéis amplos, dinâmicos, você sente a ação. Nossa, sim. A composição visual realmente te puxa pra dentro. Com certeza. E as capas também são um show à parte. A principal, do Alex Maliev, é super atmosférica. E as variantes trazem outras visões bem legais do personagem. Falando em visual, como a arte consegue contar a história sozinha, às vezes sem precisar tanto de diálogo, isso é muito forte aqui, né? É fascinante, né? É aí que está a força da narrativa visual. Mesmo com a armadura tampando o rosto todo, a postura do Fett diz muito. Transmite determinação, a ameaça, às vezes até um cansaço, dependendo da cena. Pequenos gestos, a inclinação da cabeça, tudo isso conta. É verdade, a linguagem corporal dele é muito presente. E tem painéis específicos que são muito eficazes. Tipo, o Fett capturando o Jabbar no ar, no meio dos destroços da nave. Ou o confronto direto com o Hooker, olho no olho. Quer dizer, visor no olho, né? Haha, visor no olho, boa. E a própria expressão do Hooker quando ele percebe que foi enganado. A arte carrega um peso narrativo enorme aqui. Sim. Ficam umas imagens na cabeça depois de ler. A nave do Jabba sendo explodida, aquela cena espetacular, o Fett encontrando a base do Hooker naquele túnel de lava, um cenário que grita perigo. Totalmente. A luta final entre eles, que é rápida, decisiva, e a imagem final, o Fett entregando o Hooker amarrado para os Imperiais como se fosse só mais um pacote. É uma brutalidade que visualmente tem quase uma poesia sombria. Exato. E tudo isso leva a gente para os temas que a HQ explora, né? Claramente tem essa coisa da vida solitária e perigosa do caçador de recompensas na orla exterior. O submundo é pintado como um lugar sem lei, onde a traição é normal. O velho oeste espacial, né? Basicamente isso. E claro, reforça muito essa imagem do Fett como uma força imparável, pragmática. Aquele homem simples fazendo seu caminho pela galáxia, mas de um jeito bem mais sombrio aqui. Aí levanta aquela questão importante sobre a moralidade dele, ou a falta dela, né? É interessante você focar nessa amoralidade. Porque, assim, pensando alto, alguns poderiam ver essa frieza toda quase como uma falta de profundidade. O que essa história faz, na sua opinião, para evitar que ele vire só um brutamontes unidimensional? É uma ótima pergunta. Eu acho que a chave está no foco da história. Ela não tenta dar para o Fett uma motivação super complexa ou um arco de transformação aqui, entende? O objetivo é entregar uma aventura focada na persona clássica do Boba Fett. O caçador eficiente, misterioso e implacável. Certo. A profundidade, nesse contexto, vem da execução dessa persona. A frieza calculista, a eficiência quase sobre-humana, aquele código de honra distorcido dele, focado no contrato, tudo isso é a caracterização dele aqui. Não é sobre fazer a gente gostar dele, mas sim mostrar o quão eficaz e temível ele é. Quase uma força da natureza naquele submundo. A HQ meio que abraça essa implacabilidade como a essência do Fett naquele momento. Entendi. É uma escolha consciente, então, focar nesse aspecto específico, o que casa bem com a imagem que muita gente tem dele, principalmente dos filmes originais. Pensando nisso, para quem você acha que essa HQ é mais indicada? Quem vai curtir mais? Olha, o público principal me parece bem claro. Fãs de Star Wars, óbvio. Especialmente quem curte o Boba Fett mais raiz, mais um anti-herói implacável dos primórdios. E também quem gosta de HQs de ação com um estilo visual forte, diferente. E claro, quem já curtiu outras séries nesse formato preto, branco e vermelho da Marvel. Concordo. E talvez sirva até para quem não acompanha tanto o universo expandido, mas está buscando uma história de ação fechadinha, visualmente impactante, focada num personagem icônico. O que acha? Sim, funciona super bem como uma história autocontida. Você não precisa de um conhecimento prévio gigante para curtir a trama e a arte. Falando em originalidade, a grande inovação aqui é aplicar esse formato visual ao universo Star Wars. Sim. A trama em si usa elementos conhecidos, né? A caçada, a traição, o confronto no submundo. Lembra muito faroeste, filme noir, gêneros que sempre conversaram bem com o Boba Fett. A influência clara
são as outras séries preto, branco e vermelho que meio que validaram essa estética. Faz todo sentido. Não parece ter ligações diretas com as séries mais recentes, por exemplo. É mais uma aventura perdida do Boba Fett clássico. E, tecnicamente, só pra gente recapitular, Bom, é uma publicação da Marvel Comics, né? Da linha preto, branco e vermelho, edição número 1 de 2025. A classificação é Rated T, para adolescentes, o que faz sentido pela violência, mesmo que estilizada. E como a gente falou no início, a versão que analisamos tem a tradução dos tradutores dos Wheels. perfeito. Então, chegando ao fim da nossa análise, qual a conclusão? Qual o saldo final dessa primeira edição? Vale a pena? Olha, pra mim, é uma estreia muito, muito forte para essa minissérie do Fett. A maior força, sem dúvida, é a coesão. O roteiro enxuto e direto do Benjamin Percy casa perfeitamente com a arte espetacular do Chris Allen e da Rachel Rosenberg. Verdade. A proposta do formato preto, branco e vermelho foi executada com maestria. Eles usam a limitação de cores para potencializar o drama, a ação. É uma leitura que entrega exatamente o que promete. Uma aventura do Boba Fett que é brutal e visualmente deslumbrante. Recomendo muito. Concordo total. A sensação que fica é de uma leitura rápida, sabe, intensa e visualmente, nossa, muito gratificante. Não tenta reinventar o personagem, mas celebra aquela faceta mais clássica, mais implacável dele, com muito estilo. Cumpre o que promete para os fãs do personagem e desse formato artístico. Uma ótima pedida para quem busca ação e impacto visual no universo Star Wars. E para deixar aquela provocação final no ar, essa história reforça demais a reputação implacável do Fett, né? Ele é temido, eficiente, quase uma lenda, mas e quando essa própria reputação vira um alvo? Quando ser o Boba Fett atrai mais problema do que qualquer recompensa pode pagar? Fica aí a reflexão sobre o peso da própria lenda para ele. Excelente ponto para se pensar, adorei a provocação. Fica aí para o pessoal que nos acompanhou refletir também. Agradecemos demais a companhia de todos nesta análise aqui do Portal TW. Se você curtiu essa conversa, continua o papo com a gente lá nas nossas redes sociais, ou então visite o portaltw.com.br para encontrar muito mais conteúdo sobre Star Wars, quadrinhos e tudo sobre cultura pop. Mais uma vez, somos o Portal TW. Valeu, pessoal! Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.